O CD Ardarás, que registrou a entrada da Gisele Rismo nos vocais femininos da banda Chama, ele também traz uma outra particularidade, uma novidade, que é a grafia da banda passar somente para a banda Chama. E por que é que isso aconteceu? Se você olhar no primeiro disco nosso, do Coração em Chamas, lá nós estamos com o nome de Banda Chama de Amor. Quando nós fomos defender a música Bandeira da Paz lá no Mineirinho, naquele evento que foi o Festival da Canção, Festival Nacional Vicentino, lá nos encontramos com uma outra banda Chama de Amor, que era lá do Paraná. Então, como todo mundo já falava assim, banda Chama daqui, banda Chama dali, nós falamos, então, vamos gravar o nosso nome agora então com Banda Chama. E ele virou, assim, é uma sigla, convertendo o homem através da música e do amor. Esse é o nosso carisma, converter o homem pela canção. Então, aqui já houve essa mudança, essa nova grafia, e nesse CD também a gente ainda utilizou as fotos dos integrantes na capa. A partir do terceiro disco, que vai ser no próximo episódio, você vai reparar e vai saber por que a gente não mais colocou foto de membros na capa do CD. Nesse período aqui, o lançamento desse CD foi em 2002, a Gisele caminhou com a gente até o final desse ano. No final do ano ela saiu. Em 2003 começou, o Ronaldo Rony, o tecladista, saiu também. E nós então convidamos o Reginaldo Coimbra para os teclados. E para os vocais, eu convidei a Adriele Lopes e o Kiko Pires convidou a Paula Soares, que veio também agregar-se à banda Chama. Vieram com eles também mais duas peças. Thiago Mafra, que eu já havia falado, que está no encaixe interno do CD. Thiago Mafra veio para fazer as guitarras base. E veio também João Vitor, que era o namorado da Paula na época, e ele fazia as percussões pra gente. Isso já era o ano de 2003. Foi logo depois do carnaval que o Rony saiu e vieram essas pessoas que se juntaram a nós. E nós trabalhamos esse disco aqui, o ano de 2003 inteiro. Foi muito intenso para nós, fomos a lugares que a gente nem imaginava ir. Começamos a rodar para outras cidades, outros estados, outras dioceses. E 6 anos depois do começo da banda, nós somos em 97, então 2003, a banda nesse período, ela era coordenada, ou seja, quem designava as ações da banda era o Luciano Rust, ele que estava à frente da banda. Mesmo eu tendo fundado a banda em 97, quem estava coordenando nessa época era o Luciano Rust. Antes do Luciano assumir, eram as meninas, a Rosânia Sandra e a Rosânia de Fátima. Elas coordenavam as orações, designavam as coisas. E nesse período aqui o Luciano que estava fazendo então essa coordenação. E o Luciano era um cara visionário, sonhador, e nós sempre acompanhando assim o sonho dele, as visões dele. E o Luciano sempre falava assim, eu vejo a banda Chama como uma missão. A banda Chama tem que ser muito mais do que os ensaios e os shows. Nós devemos ser missionários, nós devemos anunciar Jesus, e nós devemos sair desse lugar aqui que a gente está e ir para uma casa. Eu sonho com uma casa, eu tenho uma visão disso. E ele não sossegou, até que ele encontrou essa casa lá no bairro Limoeiro, e nós deixamos então, foi um único período, um hiato, que nós saímos desse estúdio aqui e fomos para um outro lugar. E eu vou levar você para conhecer esse lugar, porque lá continua a história da banda Chama nesses 20 anos. Até lá. Está sendo muito gostoso contar essa história para vocês. Vocês não imaginam quantas lembranças vêm a minha memória. Nós vamos seguir agora então para um outro ponto da cidade, lá no bairro Limoeiro, lá na rua Raimunda Lopes, que é onde se encontra a casa da visão do Luciano, onde nós então deixamos aqui o estúdio e ficamos lá por um tempo, buscando aprimorar mais no conhecimento e no amor a Jesus, para que nós pudéssemos viver a missão plenamente. Vamos com a gente. Decidida, o coração forte a bater.
vou te dar com meu viver. Nós estamos passando agora pelo centro da cidade, é a famosa Praça das Palmeiras, onde se encontra a nossa Catedral Diocesana. Aqui à direita, Palácio do Bispo, né? E a gente está seguindo então para onde essa casa, que é no outro extremo da cidade, lá no bairro Limoeiro. Aqui é a nossa catedral, à minha esquerda. Eu passei um pouquinho de aperto, mas eu encontrei a casa. Quase que eu voltava decepcionado, pensando assim, puxa, não vou encontrar a casa. Mas é porque mudaram a cor dela. É essa casa aqui, ó, número 385. Aqui em 2003, acompanhando o sonho do nosso coordenador da época, então, Luciano Rust, nós viemos, porque ele falava assim, olha, a banda não pode ser só a banda de música, a banda que toca e que evangeliza pela canção. Mas mais que isso, nós também precisamos ser missionários. E eu tenho uma visão de uma casa para a banda, onde nós possamos nos encontrar para rezar, convidar mais pessoas para rezar com a gente. E essa casa aqui então, na rua Raimunda Lopes da Cunha, aqui no bairro Limoeiro, ela foi nosso quartel-general por um bom tempo. Só que mesmo aqui nessa casa, aqui já vieram ensaiar conosco então a Adriele Lopes, que morava logo ali na frente. Vieram também o Reginaldo Coimbra, o Paulo Soares, o João Vitor, que veio fazer as percussões, e também o Thiago Mafra, que veio fazer as guitarras base. Nessa casa, então, nós começamos a preparar o CD3. Porém, nessa casa aqui aconteceu também algo que a gente não esperava. Na campanha política de 2004, campanha para prefeito, Luciano Rust, que era o nosso coordenador e que sonhou com essa casa que está aqui, eu já falei dela, ele pediu um tempo. Vai começar a política agora e eu tenho que dedicar também a minha empresa. Ele trabalhava com filmagem. Então eu vou ceder o meu lugar para outra pessoa enquanto estiver acontecendo o período político e depois eu volto. Então o Luciano deu lugar para o Bruno Correia, que veio, e aqui nessa casa nós continuamos a nossa missão sem o Luciano, aguardando que ele voltasse. E foi uma pena que ele não voltou mais depois dessa sua saída para a Banda Chama, ele não voltou mais. Mas fica registrado aqui então essa casa, que nós sonhamos tanto, que nós acreditamos no sonho desse nosso coordenador. E essa casa aqui, naquele lado direito ali da casa, era a nossa capela. Aqui a garagem a gente colocava nossas coisas. Lá para o fundo tinha também o nosso estúdio. E eu estava conversando agora com a senhora que é a proprietária da casa. Ela adquiriu essa casa em 2005, provavelmente pouco depois que nós saímos daqui. Essa casa era azul, até demorei um pouco a encontrá-la porque ela tinha outra cor. Mas aqui é um pedaço da nossa história também. Está registrado nessa casa, aqui no número 385, na rua Raimunda Lopes da Cunha, no bairro Limoeiro. Chegando aqui no nosso antigo QG, que era essa casa aqui na rua Raimunda Lopes, escutei um nome aqui, Leide, e lembrei de uma vizinha nossa do nosso tempo aqui na casa. E, Leide, você lembra bem da gente aqui? Lembro. Muito bom. Foi uma época muito boa, né? Eu gostava muito. Pois é. Eles tocavam muito bem, um som muito bom. As músicas eram muito boas. Eu ia até perguntar se não incomodava muito aqui. Não. Né? A mim, não. Graças a Deus. Assim, foi muito bom voltar aqui, me arrepiei. Eu não estava conseguindo encontrar a casa de jeito nenhum, porque a casa mudou de cor, mudou muita coisa. Nova visão, e assim eu pude ver quantas vezes fui cego e não vi o teu querer. Jesus, e assim eu pude ver que uma palavra tua basta pra quem crer.
assim eu pude ver quantas vezes fui cego e não vi o teu querer. Que era muito bom. Lembra esse quartinho aqui, o primeiro era a nossa capela, onde a gente rezava. Como era bom isso aqui, gente. Então, assim, é um pedaço da nossa história. A história foi o seguinte: a gente veio pra cá acompanhando o sonho do nosso coordenador, que era o Luciano Russo. Ele sonhava assim: uma banda não pode ficar só tocando, a banda não pode ficar só evangelizando pela canção. A gente tem que ter uma casa, e eu sonho com uma casa, e que a gente possa se tornar uma comunidade, que possa acolher as pessoas para rezar com a gente e para cantar com a gente. Esse era o sonho dele. E eu até falo aqui nesse vídeo também, assim, que o Luciano, justamente aquele que sonhou com isso. Nós viemos para cá em 2003, em 2004 ele pediu para dar um tempo para poder trabalhar na campanha política e infelizmente ele não voltou mais. Mas é um grande irmão nosso, um grande incentivador da banda e que faz falta e que tem também o seu lugar gravado e marcado no coração da Banda Chama. Eu agradeço a Leide por nos receber aqui, foi muito bom te rever, saber que você é do quintal de casa também. O Célio do meu irmão, Anselmo. Olha que bênção. O Anselmo é uma pessoa maravilhosa. Um grande papo ali com a Leide, que era vizinha aqui dessa casa, onde era nosso quartel-general, nossa casa de missão. Eu estou voltando agora, te convidando a continuar participando, a continuar prestigiando essa nossa história, que é uma história muito rica de detalhes. E claro que a gente não vai dar conta de contar todos os detalhes, mas fica aqui registrado esse lugar onde nós vivemos um grande período da nossa vida, e foi um período que nós buscávamos ser missionários e acompanhando o sonho do nosso fundador, e nos trouxe até essa casa aqui, que era a casa dos sonhos dele, onde nós vivemos grandes momentos, grandes partilhas, e daqui nasceu um novo disco, Recomeçar, que é a nossa história do próximo episódio. Até lá!